Eu serei bendito se eu acreditar que é Deus que me levanta para cima. Eu serei maldito se eu puser os meus olhos naquela pessoa e estiver na expectativa que a pessoa me dê uma palavra de alento para eu poder então sorrir e levantar-me e sentir-me forte. Eu serei maldito se eu depender da palmadinha nas costas e do abraço e do beijinho e daquelas coisas todas. Eu serei maldito se eu andar à espera que o outro me faça ou me diga qualquer coisa que é para eu poder ficar mais alegre. E nós chegamos ao pé da pessoa e dizemos: eu hoje estou muito triste. Por isso tenho cuidado. Estou muito sensível. Eu serei maldito se eu estiver a depender das circunstâncias para ser alguma coisa. Não é, escreva isto na sua mente, no seu coração, não é aquilo que você sente que determina para onde você vai, é aquilo que você crê. Se for aquilo que você sente, então você, vou-lhe já dizer, você não vai para lado nenhum. Você não sai da cepa torta. Se cresce torto e torto fica. Já não conhece a música do homenzinho que era torto? Que havia um homem torto que andava num caminho torto. Um dia a Bíblia encontrou e tudo o que era torto, Jesus endireitou, diz a música. Era um homem torto, nasceu num caminho torto, tudo era torto. Mas encontrou a Bíblia e Jesus endireitou. Você precisa de Jesus endireitar a sua vida. Jesus precisa de endireitar a sua vida. Você precisa deixar Jesus endireitar essa maneira torta de pensar. Não ande segundo as pessoas, porque isso traz maldição, traz perturbação na sua vida. Você está sempre inquieto dentro de si. E disse-me aquilo, e fez-me aquilo, e fez-me aquele outro. O que é que ele pensa que é? A rebelião é uma coisa que está constante no nosso coração. É um desobedecer àquilo que Deus diz. Deus diz: eu sou a tua força. Provérbios 26, versículo 2. Provérbios 26, versículo 2. Diz: como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. A maldição não entra na vida de uma pessoa sem mais nada. Ela só entra quando nós damos lugar ao diabo. Por isso é que a Bíblia lá em Efésios 4 diz lá: não deis lugar ao diabo. E outra passagem diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Porque o diabo, diz outra passagem, anda bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo anda à volta de si, na sua cabeça, a dizer assim: já viu o que é que ele lhe fez? E você responde ao diabo: pois foi, pois fez. Desconsideração, diz você. Falta de respeito para comigo. E eu que me tenho esforçado. Eu podia ter dito isso ao pastor naquele dia. Eu assim: o senhor, desculpe lá, o pastor está... Então eu sirvo a Deus aqui como tesoureiro da igreja, faço 1001 coisas, sou um diácono que faço tantas coisas para Deus aqui dentro e me esforço tanto, e o pastor está a dizer que eu tenho que pagar os 50 euros. O pastor está a ser injusto comigo. Eu podia ter falado com ele, a dizer isso tudo. Podia ou não podia? Podia. Desculpe, pastor, mas eu não vou pagar isso. Estou no meu direito de não pagar. Eu podia ter feito isso. Nós temos que deixar para trás a autopiedade. Justificarmos a nós próprios. Temos que começar a olhar para Jesus. Jesus é o nosso Senhor. Ele é a nossa força. Eu creio que esta é a área mais importante das convicções fortes, que é precisamente fazer de Jesus a minha força. E tirar os olhos das pessoas, tirar os olhos dos problemas, tirar os olhos das circunstâncias. Tirar os olhos daquilo que me fazem, daquilo que me dizem. Disseram-me aquilo. Isso não se diz a ninguém, diz você. E depois deita aquela lágrima de crocodilo que eu digo sempre. Você diz: isto não se faz a ninguém. Claro que se faz.
faz a pessoas que dependem de pessoas. Você não pode depender de pessoas. Uma vez um homem lá no Brasil deu uma profecia para mim e ele disse: tu nunca mais vais depender de homem algum. Nunca mais. E desde esse dia até hoje tenho presenciado na minha vida este facto de não depender do abraço, não depender que alguém me levante para cima. Também gostava que muitas pessoas viessem ter comigo e dissessem: Miguel, esforce-se e tenha bom ânimo. Está nesse projeto, eu estou consigo. Não recebo telefonemas de pessoas dessas. Nem ninguém vem ter comigo a dizer-me isso. Porque eu também não estou a depender disso. Mas eu dependo de um só e único, exclusivo, que me dá força para eu fazer a obra. Mesmo que não desse nada, todo o trabalho e esforço que eu possa fazer, eu só sei que a minha força tem que vir dele, de Jesus, de Deus. A minha força não pode estar fundamentada na minha mãe, nem no meu pai, nem no meu gato. Você está-se a rir. Mas quando os gatos morrem, ou os animais lá de casa morrem, lá se vai a sua forçazinha toda. Rica força, era uma rica força que você tinha. Você pensava que era forte. Porque você tem a força baseada em coisas erradas. Morre o cão da pessoa, lá anda a pessoa 2 semanas. Só não veste de luto, porque pronto, é um animal. Mas que a pessoa anda de luto todo o tempo. Porque criou laços. Eu também tenho laços com os meus animais. Mas sei que um dia eles vão aparecer. Sei que podem morrer já, amanhã, depois da manhã. E por isso tenho já a minha mente preparada para esse tipo de situações. Você precisa de pôr os olhos em Jesus, convicção forte. Fé é o firme fundamento, é aquela convicção absoluta que a coisa vai funcionar, que Deus está ali comigo, que Ele é a minha força. Diga aleluia.